Hey everyone! Teacher Annie aqui. Temos mais um vídeo sobre o Simple Present, presente simples em inglês. Neste vídeo nós teremos um pequeno vocabulário. Nós teremos essa gramática focada nos pronomes he, she, it. Eu tenho aqui no canal um outro vídeo dessa gramática focada nos outros pronomes, então dá uma olhadinha lá ou clica aqui no card para você lá conferir o vídeo. E ao final do vídeo nós teremos uma prática rápida para você ver como é que ficou a sua compreensão aí dessa gramática. Are you ready? Let's go! Aqui nós temos todos os pronomes da língua inglesa. Hoje nós vamos focar em he, she, it. Ele, ela ou ele e ela para uma coisa ou animal. E aqui está o nosso vocabulary de hoje. Só tem verbos, só verbs. Caso você não conheça alguns desses verbos, eu te aconselho a pausar o vídeo e anotar o verbo e a tradução. Também sugiro que você repita depois de mim todos esses verbos. To like, to want, to eat, to start, to go. Agora vamos para a gramática. E aqui nós começamos então com as frases afirmativas, affirmative sentences. Bom, se você já assistiu o outro vídeo dessa gramática focada nos outros pronomes, I, you, we, they, provavelmente só de olhar aqui nos exemplos você já está notando que tem alguma coisa de diferente. Quando a gente usa she, he ou it como sujeito e os seus correspondentes, por exemplo, minha mãe, my mother, seria o mesmo que ela, que she. My brother, meu irmão, seria o mesmo que he, ele. Então, só de olhar aqui nessas frases, além de estar já destacadinho, nós notamos que nós temos o verbo e a adição da letra S. Isso mesmo. Então, para he, she, it, quando a gente tem eles como sujeito, no verbo a gente acrescenta um S. Vamos conferir esses exemplos, então? She likes to eat pizza. Ela gosta de comer pizza. Eu adiciono um S na pronúncia da palavra e na escrita. He wants a new car. Ele quer um carro novo. My class starts at 8 p.m. Minha aula começa às 8 da noite. Olivia goes to school in the morning. Olivia vai à escola de manhã. Então, nós adicionamos S, ES ou IES para os verbos que acompanham os pronomes he, she, it. E lembrem-se dos correspondentes, né? Quando tem um nome, ou minha irmã, meu amigo, e a gente sabe que essa pessoa é he, she ou it. Agora vamos ver então como é que a gente faz essa adição de S, S e S. Agora nós vamos ver como que nós fazemos essa adição de S, ES ou IES nos verbos, né? Quando que eu adiciono cada coisa. Esse acréscimo do S, ES ou IES só acontece nas frases afirmativas quando o sujeito é he, she, it. Lembrem-se disso. Para a maioria dos verbos, nós só colocamos S. Aí fica bem mais fácil. Então, por exemplo, to like, gostar. Likes, gosta. Ele gosta, ela gosta. To eat, comer. Eats, come. Ela come, ele come. Então, as traduções ficam dessa forma. To want, querer. Wants, quer. Ela quer, ele quer. To start, começar. Starts, começa. A aula começa, ela começa. Alright? Quando os verbos terminam nessas letras aqui, S, Z, X, SH, CH ou O, nós colocamos ES. Então, o segredo está em nós olharmos a escrita do verbo, qual que é a última letra. Se for uma dessas letras, né, ou uma dessas combinações, nós colocamos ES. Então, o primeiro verbo é to go, ir. Go termina com a letra O. Então, quando eu falo que he, she ou it vai para algum lugar, eu coloco goes com ES. To watch, assistir.
Como termina com CH, eu coloco ES, watches. To mix, misturar, termina com X, então vira mixes com ES. To miss, sentir saudade ou perder algum evento, aula, termina com S, então nós colocamos ES no final, misses. Alright, guys? Então lembre-se disso só quando tiver he, she, it como sujeito e esse verbo em seguida. Aí você faz esse acréscimo. A nossa próxima regrinha é, quando os verbos terminam em consoante e depois Y, nós tiramos o Y e colocamos IES. Então, por exemplo, to study, estudar, fica studies. O verbo to study termina com a consoante D e depois com Y. Então, nós tiramos o Y e colocamos IES. To cry, chorar, também termina com consoante, a letra R, e depois Y. Então, nós tiramos o Y e colocamos IES e fica cries. Isso para todos os verbos terminando com consoante e depois Y. E nós temos um verbo irregular, ou seja, ele não se aplica nessas regrinhas, ele muda. É o verbo to have, ter. Quando nós falamos que ele, ou ela, he, she, it, tem alguma coisa, o have vira has. Ela tem um livro. She has a book. Sempre vai virar has para he, she, it. Então, essas são as regrinhas desses acréscimos nas frases afirmativas. Agora, nós vamos para as frases negativas. E só de olhar para as frases também, vocês já estão notando algumas coisas diferentes, né? Bom, provavelmente vocês já estão acostumados a usar a palavra don't nesse tipo de frase, também tá no vídeo que tem essa gramática com os outros pronomes, né, que não sejam he, she, it. E olhando aqui, a gente percebe que a nossa palavra não virou doesn't. Essa palavra não virou doesn't. E o nosso verbo depois do doesn't? Será que ele tem S ou será que ele fica normal? Ele fica normal. Então, a gente encara o doesn't como se ele já tivesse ele transformado, né? Porque para as outras pessoas nós usamos don't. E para he, she, it nós usamos doesn't. Então, já deu uma transformada ali. Por isso que o verbo fica normal, não preciso mexer no verbo. Os exemplos são: Josh doesn't eat bread for breakfast. Josh não come pão no café da manhã. Liv doesn't go to school in the afternoon. Liv não vai para a escola de tarde. Your dog doesn't go with you. Seu cachorro não vai com você. Então, a regrinha, resumindo, é que doesn't é a palavra não no presente para he, she, it, seguido do verbo sem o to. Como assim seguido do verbo sem o to? Quando a gente tem um verbo em inglês que ele não está conjugado, digamos o verbo cru, por exemplo, ir, to, go, tem esse to na frente, né? Igual a gente viu nos verbos antes. Então, eu só tiro esse to da frente e só jogo o verbo. Então, se eu tenho to go, tiro o to, só coloco o go. Porque olhando nas frases, se a gente não coloca S, a gente não mexe no verbo, né? Só tira o to mesmo e joga o verbo ali. Então, lembrem-se disso. Doesn't é a palavra não para he, she, it e o verbo vai normal. E o nosso último tipo de frase da grammar é interrogative sentences, frases interrogativas, ou seja, perguntas. Olhando aí nos exemplos, o que vocês estão notando de diferente para quando eu faço uma pergunta com as outras pessoas que não sejam he, she, it? O que a gente usa antes da pessoa, antes do she, antes do he? Does. Does é o nosso auxiliar aqui. Antes, né, para as outras pessoas, nós usamos do. Quando temos he, she, it, nós usamos does. É como se o do tivesse transformado para he, she, it. Não quero complicar, mas encare então que ao invés de do, eu uso does. E o verbo, novamente, tá normal. Eu não mexo nele, não acrescento nada.
É como se eu tirasse o to do verbo e jogasse, né? Então, estudar, que tem no primeiro exemplo, é to study. Eu tiro o to e só jogo study na minha pergunta. Então, vamos entender essas frases. Does she study? Ela estuda? O does não tem tradução. É como se ele fosse uma plaquinha dizendo eu sou uma pergunta, e é isso. Where does he go? Onde ele vai? What does Sarah want to do on the weekend? O que Sarah quer fazer no final de semana? Does the game start early? O jogo começa cedo? Percebam que o does sempre vem antes do sujeito, antes da pessoa da frase. Então, o does está sempre antes de he, she ou dos correspondentes, né? Por exemplo, Sarah, eu sei que se eu fosse transformar em um pronome é ela, she, então eu aplico as mesmas regrinhas. Game, jogo, se aplicaria ao pronome it, que a gente usa para ele ou ela quando é uma coisa, um objeto, um animal. Então, aqui nas perguntas, mesmo que eu tenha alguma palavra aqui no começo, o does sempre vai vir antes da pessoa. Where, onde. Does he go? Ele vai. Então, monto minha pergunta, né? Onde ele vai? Onde? Where? Ele. Ah, aqui tá a minha pessoa, aqui tá ele. Aqui que eu vou jogar o does. Aí eu coloco o he, aí eu continuo a minha pergunta. Sempre assim. Does é o auxiliar para perguntas no presente para as pessoas he, she, it e vem antes do sujeito da frase. Nós podemos dar respostas curtas, dependendo da pergunta. Respostas curtas são sim, não. Mas ao invés de eu falar só cru, sim ou não, posso falar sim, ela trabalha. Não, ela não trabalha. Esse tipo de resposta. Então, aqui na primeira pergunta, does she study? Eu consigo responder sim, ela estuda, não, ela não estuda. Então, ficaria yes, she does, no, she doesn't. Esse does rouba o sentido do study. Fica ela estuda, esse she does. No, she doesn't. Não, ela não estuda. Doesn't é a mesma coisa, né? Significa não e ao mesmo tempo tá roubando o verbo study, o sentido dele. Where does he go? Onde ele vai? Eu não consigo responder sim ou não. Fica estranho, né? Onde que ele vai? Sim. Eu sou obrigada a dar uma informação, então eu tenho que falar realmente o lugar que ele vai. Então, nesse caso, eu não posso falar sim ou não. What does Sarah want to do on the weekend? O que Sarah quer fazer no final de semana? Aqui eu também não posso falar sim ou não, eu tenho que dar informação. No último exemplo, does the game start early? Aqui eu consigo responder sim ou não. O jogo começa cedo? Sim, começa. Não, não começa. Em inglês fica assim: Yes, it does. No, it doesn't. Percebam que a gente transformou o game, jogo, em it, que é o correspondente dele, né? Se a gente fosse transformar ele em um pronome, seria it. Does tá aqui roubando o verbo start. No, it doesn't. Doesn't, mesma coisa, significa não e também tá roubando ali o sentido do verbo start. E essa foi a explicação da nossa grammar. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha entendido pelo menos um pouquinho dessa gramática. E agora é hora de praticar. Então vamos fazer alguns exercícios de compreensão dessa gramática aqui. A nossa primeira prática é para você completar as frases com os verbos entre parênteses. Complete the sentences. Percebam que o sujeito é he, she, it. Então, lembre-se da regrinha do que a gente tem que fazer quando a frase é afirmativa lá no verbo. Então, a primeira frase é she, her new boots. Vocês têm que completar com o verbo to like. Vou dar 3 segundos aí para você pensar na resposta, a gente já vai conferir. Likes. She likes her new boots.
Ela gosta das botas novas dela. Frase número 2. Tom. Movies every night. Vamos completar com o verbo to watch, assistir. Watches. Tom watches movies every night. Tom assiste filmes toda noite. Frase número 3. I work in the morning, but my sister in the afternoon. Verbo to work, trabalhar. Works. I work in the morning, but my sister works in the afternoon. Eu trabalho de manhã, mas minha irmã trabalha de tarde. E a última frase, número 4. She French every day. Verbo to study, estudar. Studies. She studies French every day. Ela estuda francês todo dia. E aí, como é que você saiu nesse primeiro exercício? Vamos para os próximos que tem mais. Agora vamos praticar frases negativas, negative sentences. Faça frases negativas usando as palavras dadas. Make negative sentences using the words given. Então, por exemplo, aqui na número 1, na number 1, nós temos she work here. Ela trabalhar aqui. Então, é para ser negativa. Ela não trabalha aqui. Então, usando a regrinha que a gente aprendeu aqui no vídeo, para frases negativas com he, she, it, fica she doesn't work here. Ela não trabalha aqui. Doesn't é a palavra não para he, she, it. Agora é com vocês. Número 2. Clary study at night. Clary estudar à noite. Clary doesn't study at night. Clary não estuda à noite. Próxima, número 3. Emma go home late. Emma vai para casa à tarde. Emma doesn't go home late. Emma não vai para casa à tarde. Número 4. My mother like flowers. Minha mãe gosta de flores. My mother doesn't like flowers. Minha mãe não gosta de flores. Agora é a vez das interrogativas. Make interrogative sentences using the words given. Vamos fazer a primeira como exemplo. Clary study English. Clary estuda inglês. Lembrando que a gente tem que usar um auxiliar, né? Quando é recheio para a pergunta. O auxiliar é does e vem antes da pessoa. Então fica Does Clary study English? Agora é com vocês. Número 2. What the dog want? O que o cachorro quer? What does the dog want? Número 3. What movie Ashley wants to watch? Qual filme Ashley quer assistir? What movie does Ashley want to watch? Essa daqui, a gente tem que lembrar que o does vai antes da pessoa. Então, a pessoa é Ashley, eu coloco antes de Ashley. Número 4. Dylan go to work in the morning. Dylan vai para o trabalho de manhã. Does Dylan go to work in the morning? E assim nós encerramos a nossa prática e também o nosso vídeo. E aí, como é que você foi nessa prática, hein? Nós tivemos uns 3 exercícios aí diferentes, com frases afirmativas, negativas e interrogativas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender essa gramática. Se você gostou do vídeo,
deixa seu like, se inscreva no canal, por favor, para dar uma força. E nós nos vemos na próxima aula. See you next class. Bye, bye.